Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais Não Temas, todas as sextas-feiras, às 8 horas e hoje, excepcionalmente, às 7, visto que daqui a pouco, às 8 horas, também temos um culto a realizar. Estejam em oração pela vida de um diácono de nossa igreja, que sua mãe faleceu e por isso nós estamos aqui uma hora mais cedo. Mas vamos aprender ou meditar na palavra de Deus nesta manhã sobre mais um texto a respeito do não temas e assim ter o nosso coração consolado, edificado, fortalecido para a vida que nos espera nesse dia. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo importante, ó Deus precioso, necessário para a nossa vida. Obrigado pela noite de descanso e agora, ó Deus, por esta manhã, aonde podemos, ó Pai, meditar na Tua Palavra. Abençoe a todos aqueles, ó Pai, que nos acompanham. Abençoa, Senhor, aqueles que terão acesso a esta Palavra. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, traga toda a compreensão, edificação, correção, educação na justiça e assim, ó Deus, possamos ser transformados por esta palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 17. E bom dia! E aqui nós vamos ver mais esta expressão. Só que 2 Reis 17 nos mostra várias vezes o contexto aqui dos versículos de 24 a 41. Várias vezes a expressão temer aparece. E o que nós precisamos não temer, que o texto vai nos revelar que o povo estava fazendo o contrário e assim então provocando este problema ou esta trágica situação ali no meio do povo. Versículo 25 que nós colocamos aí nas nosso perfil ontem, diz assim: a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Ou seja, eles não temeram ao Senhor e, por causa dessa falta de temor, Deus então enviou leões que mataram o povo ali naquele lugar. O que está acontecendo aqui para que Deus então envie leões? E essa falta de temor ao Senhor, trouxe então leões na vida deles. Vamos ver aqui então dos versículos de 24 a 41 o que está acontecendo. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cute, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e as fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse o rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhe ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que havia levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito.
Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os Sefarvavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram os sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor. Não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles, nem os servireis, nem lhe oferecereis sacrifício. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifício. Os estatutos e os juízos e a lei e o mandamento que Ele vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também os filhos e os filhos dos seus filhos até os dias de hoje. Então nós vemos aqui aquele primeiro cativeiro, o cativeiro da Síria, aonde as 10 tribos de Israel foram levadas ali por volta do ano 722 a.C., quando o rei da Síria então invade Samaria e leva todos os israelitas, não judeus. Os judeus somente depois em 589 serão levados pela Babilônia. Então aqui o primeiro cativeiro das 10 tribos de Israel, chamadas ali o Reino do Norte, depois da divisão das 12 tribos de Israel, divididas em 2 reinos, ali por Roboão, filho de Salomão. Então agora nós vemos que naquele momento o rei da Síria leva essas 10 tribos para o cativeiro da Síria. E ali então a Samaria, que era a capital, enquanto Jerusalém é a capital de Judá, Samaria era a capital das 10 tribos, aonde então Jeroboão, que tinha feito ali uma divisão junto com o filho de Salomão, que era naquele momento Roboão, Jeroboão então assume o reinado das 10 tribos, e ali então ele institui sacerdotes, ele coloca 2 bezerros de ouro, um em Dan e o outro em Betel, e ali então eles têm 2 lugares para adorar aquele bezerro de ouro, sacerdotes que não são da tribo de Levi, como Deus prescreveu ali no livro de Êxodo, e assim nós temos então uma nação, ou 10 das 12 tribos de Israel, então vivendo esta idolatria. Então, por causa disso, como os profetas, como Isaías, Jeremias, mas Jeremias vai falar mais da tribo de Judá, mas Isaías e outros profetas vão falar contra as 10 tribos, né? Contra Israel, e já decretando que esse cativeiro viria. Então nós temos aqui agora, né, quando o cativeiro veio, nós temos agora algumas gentes
de outros lugares, como o versículo 24 diz, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, habitando ali em Samaria. Então, estas gentes, essas pessoas todas, elas não sabem como servir ao Senhor. E ali, então, quando elas chegam em Samaria e não servem ao Senhor, mas começam a servir seus próprios deuses, Deus, então, envia leões, porque eles não temeram o Senhor. Pessoas de outros povos que não eram israelitas estão vivendo na terra de Canaã, estão vivendo nas terras aonde Deus havia dado ao povo de Israel. Aquela terra era do Senhor, como ele disse lá em Levíticos. E assim, tem gente de outros povos agora vivendo na terra e ainda não adorando o Senhor. E é por isso que Deus, então, manda leões, porque eles não temem ao Senhor, eles não sabem temer ao Senhor. E temer ao Senhor aqui no contexto de 24 a 28 significa servir ao Senhor. Eles não sabem como servir, eles não sabem como adorar a este Deus da terra, como eles descrevem aqui. Então o que eles fazem? Chamam um sacerdote, e lembre, este sacerdote de Samaria não é o sacerdote da tribo de Levi, não é o sacerdote que Deus escolheu, mas é o sacerdote que foi levantado pelo rei de Israel naquele momento. E este sacerdote vai ensinar estes povos a como servir ao Senhor, a como adorá-lo e a como temê-lo, como diz aí o versículo 28, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor, ou seja, fazer sacrifícios ao Senhor e servi-lo e adorá-lo nas questões religiosas, né? As leis cerimoniais ou as leis religiosas serão ensinadas para que Deus seja, então, temido de certa forma. Então, aqui agora eles começam, mas veja que a partir do versículo 29 até o final, nós vemos aí que eles estão servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, mas também temendo os seus deuses e servindo os seus próprios deuses, fazendo sacrifício aos seus deuses. E o que nós vemos aqui então é que eles se esquecem, como o texto diz, eles se esquecem que Deus havia dito para não temer os deuses, os outros deuses. Essa expressão aparece várias vezes. Não era para temer os outros deuses, e aquelas pessoas estão ali temendo a Deus, mas temendo também outros deuses. E ali então eles são povos que Deus não aceita o seu sacrifício, porque Deus não divide a sua glória com outros deuses. E além do mais, os outros deuses são frutos de invenções humanas. Esses deuses que diz o texto aí no versículo 29, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. E aí começa a descrição aqui de vários deuses e de cada povo com o seu Deus. Nós vemos aí que depois eles temiam o Senhor também, versículo 32, ou seja, esse também é para dizer para nós que eles adoram a Deus, eles servem a Deus, eles temem a Deus, mas também temem os seus deuses. E de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo, veja o versículo 33, ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses segundo o costume. E aí, versículo 34 em diante, nos mostra aí, segundo o seu costume, e um texto e uma frase que nós não gostaríamos de ter visto aqui com o povo. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e os mandamentos que o Senhor prescreveu a quem deu o nome de Israel. Temer ao Senhor, segundo o que o livro de Reis está nos ensinando, era servir ao Senhor segundo o que os mandamentos do Senhor prescrevem. Fazer
dizer que teme ao Senhor, mas não obedecer os seus mandamentos, não é temor. Temor é servir ao Senhor conforme Ele descreveu. Temer ao Senhor é cumprir ou obedecer a sua vontade. É nesse sentido que o povo está errando. Eles não temem ao Senhor porque eles não fazem segundo os mandamentos. E desobedecer ao Senhor, ser rebelde aos mandamentos, é a mesma coisa que não temer ao Senhor. E essa expressão aparece por várias vezes, aonde Deus lembra, o autor aqui do livro de Reis nos lembra que o povo se esqueceu disso, que Deus tinha feito uma aliança com eles, ali em Êxodo, Levíticos e Números, em Deuteronômio, mostrando que eles não deveriam temer outros deuses, versículo 35. Nem se prostrar diante deles, nem servir, nem oferecer sacrifícios. Olha a lista de ações que o povo não deveria fazer, né? Mas lembrar que o Senhor tinha feito eles sair do Egito e a Ele deveriam temer, versículo 36. Então eles não deveriam, de novo, não deveriam temer outros deuses, versículo 37, mas seguir os estatutos, os juízos, a lei e os mandamentos que ele escreveu e ter cuidado de observar. Eles não estavam tendo cuidado de observar. E aí eles estavam temendo outros deuses. De novo, a expressão aparece no versículo 38, não temereis outros deuses. Mas, versículo 39, mas ao Senhor Deus temereis. Só Ele merece este temor, esta reverência, esta adoração. E não deram ouvido, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. E estas nações, então o versículo termina dizendo que estas nações temiam ao Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura. Por que o povo de Samaria sempre foi um povo rejeitado, né? Sempre foi um povo que depois Jesus, ali com a mulher samaritana, em João 4, vai dizer para ela, vós adorais o que não conheceis, né? Também para ela vai dizer, a salvação vem dos judeus, né? E por que a adoração deles não estava sendo aceita? E que Jesus então vai ter que orientá-la não a adorar em Jerusalém, como ela perguntou para Jesus, qual é o lugar certo da adoração? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? Mas Jesus vai dizer para ela que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus olha para nós e observa a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos servindo, se a Ele ou a outros deuses. E Ele já tinha dito isso a Moisés e na lei está escrito, não temereis outros deuses. O ponto central aqui desse texto é o ecumenismo, o sincretismo religioso. Deus não se agrada com esse tipo de adoração, com esse tipo de temor. Deus não se agrada com a adoração a vários deuses. Deus não se agrada com esse tipo de temor. Dizer que teme a Deus, mas que serve outros deuses, significa que você não entendeu que Deus exige exclusividade, que Deus exige essa fidelidade com Ele, que Deus espera de cada um de nós esse serviço e essa adoração que não deve ser dada a nenhum outro Deus. E é por causa disso que nós lemos no versículo 25 que porque eles não temeram, o Senhor, então o Senhor mandou leões ali. Então nós temos duas questões aqui para a nossa vida diante do sincretismo religioso e diante do ecumenismo, a adoração
há várias religiões adorando ao mesmo tempo, né? O culto ecumênico é este culto de adoração a várias adorações diferentes, né? E todas juntas. Nós não aceitamos isso exatamente pelo que nós vemos aqui, o que aconteceu em Samaria. Deus, ele é zeloso. Em outro texto vai dizer que Deus é ciumento e ele não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro Deus, e muito menos com deuses feitos por mãos humanas. Foram deuses criados, foram deuses que não são nada, como Paulo vai dizer, deuses que não fazem coisa alguma, deuses que precisam ser carregados. Idolatria é o segundo mandamento ali de Moisés, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Os 2 primeiros mandamentos falam desta idolatria que Deus proíbe. E por causa disso, então, Deus envia leões que trazem tragédia ao povo, matam o povo, porque o povo não sabia como lidar com Deus, como servir o Deus da terra, como eles dizem aqui. Eles não sabem nem como se reverenciar a Deus ou se mostrar a Deus. Eles não sabiam, o texto diz. Então, meu querido, para que você não viva essa tragédia de ter o castigo de Deus, jogue fora os outros deuses. E muito mais, não só com relação a idolatrias. Nós não estamos falando só de imagens de escultura, mas a palavra de Deus vai muito além, né? Jesus vai nos ensinar de que a idolatria pode ser muito mais do que somente criar uma escultura, uma imagem de escultura, um Deus de uma forma de homem, de uma forma de animal, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que transformaram a glória de Deus na forma de humana, ou na forma de animais, de coisas criadas, né? Transformaram a glória do Criador na glória da criatura. Muito mais do que isso, o próprio João Calvino, reformador do século XVI, diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, nós precisamos tirar estes ídolos da nossa vida, e se queremos a bênção de Deus, precisamos lembrar que Deus espera de nós exclusividade, fidelidade e este único que toma conta, que é entronizado em nosso coração. O trono do nosso coração deve ser de um só. Não pode haver mais ninguém e mais nenhum outro Deus. Não há nenhum outro objeto e nada mais além do nosso Deus. Se queremos temer ao Senhor, não podemos temer outros deuses. Outros deuses não são nada, e por isso Deus havia prescrevido isso na lei, ali em Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Não temereis outros deuses. Não precisa temer, não precisa ter medo de outros deuses. E só assim teremos uma vida abençoada pelo Senhor. Não precisaremos ter medo do que virá de Deus, ou medo de leões, como eles tiveram aqui, querendo conhecer como se adora esse Deus, para que os leões vão embora, para que essa tragédia vá embora, para que essa situação vá embora. É necessário que a gente dê exclusividade ao nosso Deus, que a gente dê fidelidade a este Deus, que a gente siga as leis como o Senhor prescreveu. Não temereis outros deuses, como aqui é descrito. Sincretismo religioso ou ecumenismo, como é a palavra mais conhecida para nós nos nossos dias, não é a vontade do Senhor. Ele não se agrada desse tipo de culto, ele não se agrada desse tipo de serviço, desse tipo de adoração, mas ele espera de cada um de nós esta exclusividade. Quer temer ao Senhor? Não tema outros deuses. Não
deixe que a sua vida seja levada por outros deuses, por outras religiões, por outros cultos que não seja o culto ao nosso único Deus e o único Salvador, Jesus Cristo. Só Ele pode nos trazer esta alegria e esta paz. O povo de Samaria se perdeu na sua religião e nós podemos cair nesse erro se dermos vazão ao nosso coração de estarmos adorando ou tendo cultos misturados, cultos onde dizemos adorar a Deus, mas também adoramos ao nosso eu, ao nosso ego, a outros deuses, cremos em vários caminhos, né? E todos os caminhos levam a Deus, como a filosofia popular diz. Não, só há um caminho que leva ao Senhor Jesus Cristo. Não há várias portas que nos levam a Deus. Jesus Cristo é a única porta de acesso ao Pai. E nós precisamos entender isso, que Deus é único e que todos os outros são falsos. Por isso ele diz temer ao Senhor, mas também ao mesmo tempo diz não tema outros deuses, não tenha medo de outros deuses. É claro que nós não vamos ser desrespeitosos com as outras religiões, como nós vimos no passado, né? Pastor chutando, né? Aquela imagem de santo e aquela coisa toda que aconteceu no passado. Nós não vamos ser desrespeitosos com as outras religiões, mas não vamos adorar a Deus e a outras religiões ao mesmo tempo. Isso se chama sincretismo e Deus não gosta disso. Deus espera de nós a fidelidade e a exclusividade somente a Ele, pois Ele é um Deus zeloso. Se não queremos receber este mal sobre nossa vida, precisamos temê-lo e não temer outros deuses. Que Deus abençoe a sua vida e que todos os deuses que aparecem diante de nós sejam destruídos, sejam retirados da nossa vida, se queremos ter uma vida abençoada. Vamos orar? Senhor amado, misericórdia de nós, ó Deus, se temos servido a outros deuses. Perdão, ó Pai, se como Samaria temos, ó Pai, também dado a liberdade e a abertura para servir ao Senhor, mas também servir outros deuses. Tua palavra é clara, ó Deus, que nós não devemos ter medo, não devemos temer outros deuses, mas pelo contrário devemos temer o Senhor, porque o Senhor é justo juiz. O Senhor espera de nós essa fidelidade, o Senhor espera de nós esta exclusividade e nós, ó Pai, não podemos abrir concessões para adorar outros deuses. Misericórdia de nós, Senhor, toda vez que nós temos adorado outros que não sejam ao Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos a cada dia que só o Senhor é dono do nosso coração e que o Teu Filho amado Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Senhor, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ó Pai amado, ajuda-nos a compreender isso, para que assim a nossa adoração seja exclusiva ao Senhor e os demais deuses sejam destruídos na nossa vida, sejam retirados e possamos dar todo o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa oferta somente a Ti. É no nome de Cristo Jesus que nós, ó Pai, Te agradecemos por esse alerta para lembrarmos sempre que outros deuses não são nada, como Paulo diz, e assim lembrarmos que eles não devem ser temidos e que só o Senhor deve ser temido com toda a reverência do nosso coração. Abençoa, Senhor, as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a sua adoração seja única e exclusivamente ao nosso Deus. Próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com a nossa devocional Não Temas.